A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gabriel Butler e você está na mentoria da Escola Teológica Pão da Vida. Que coisa boa a gente poder estar aqui. Irmão, para falar de oração, você já sabe, você está aqui, que nesse primeiro bimestre da Escola Teológica Pão da Vida, a gente vai entrar numa área, falar sobre oração, e não teria um jeito melhor da gente falar sobre oração do que com a nossa convidada de hoje. Se você está aqui, você já viu a thumbnail, você já sabe quem é. Mas a nossa convidada de hoje tem uma longa história de vida com Deus em oração. Testemunho para edificar a Igreja de Jesus Cristo até o arrebatamento, ela tem. Quando fala sobre oração. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui, você que vai assistir essa aula posteriormente, muito obrigado por fazer parte da mentoria da escola. E eu quero também agradecer a missionária Aparecida Borges, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Gabriel, é um prazer para nós estarmos aqui. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né? Porque nada melhor do que a gente compartilhar também experiências, né? Então, para você que tem chegado aqui conosco, eu quero dizer que nada mais significativo na vida do crente do que conhecer, se aprofundar e, principalmente, pôr em prática uma vida de oração. Que né? coisa boa. Vocês vão ver nesse podcast eu chamando ela de tia, de missionária, de pastora, de Cida. Para vocês ela é a missionária Aparecida Borges, mas para mim eu tenho carinhosamente por chamar ela de tia, que durante muito tempo foi a intercessora e ainda é a intercessora da nossa família. Amém. Então esse podcast a gente vai falar muito sobre intercessão. Eu já quero deixar para vocês já a recomendação no livro, ó. Intercessão, esse aqui é o meu, esse aqui eu não vou dar a ninguém. Esse aqui é o meu, Intercessão, Clamor Necessário, da Aparecida Borges. E no final desse podcast a gente vai sortear 10 livros desses para você da mentoria. E por mais que você não tenha sido sorteado, a gente no final vai divulgar o contato da livraria Moriá, que é a única livraria onde você vai achar esse livro tão bom, Intercessão, Clamor Necessário. A gente vai falar sobre muita coisa boa aqui da parte de Deus, então eu quero que você fique ligado nesse podcast. Para a gente começar esse bimestre com o pé direito, falando sobre oração, quero convidar a senhora já para a gente orar. Sim. E agradecer a Deus por tudo que a gente vai ver nesses dias hoje. E o bom da oração é isso, né? Que a oração é um exercício da vida cristã que ela cabe em qualquer lugar. Está aflito? Ore. Está alegre? Ore. Está desanimado? Ore. Amém. Então vamos começar orando? Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por este momento, por cada vida que vai nos acompanhar aqui. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que após todo esse relato, Senhor, vidas sejam despertadas para buscar a tua face em oração. Abençoa o pastor dessa igreja, Senhor, pastor Chico Chagas, sua esposa, pastora Jossanete, pastor Gabriel, pastora Isla, Senhor, os pastores da nossa família, Senhor, e aqueles também que fazem parte do Ministério Pão da Vida. Nós te pedimos pelos obreiros de um modo geral da tua casa. Senhor amado, visita as famílias, visita os lares, e que essa pessoa que está nos assistindo, seja ela canal de vitória para a sua família, para toda a sua parentela. Desperta os corações daqueles que ouvem a tua voz. Em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Amém. Então, queridos, eu quero começar falando nesse podcast. Primeiro, quanto tempo a senhora tem de caminhada com Deus? Quantos anos servindo a Jesus? Eita, muito bem. Eu tenho 41 anos que aceitei Jesus como meu Salvador. Mesmo? 41 anos que entreguei a minha vida. Exatamente no dia 24 de janeiro. Fez 41 anos agora, né? 41 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. E entrei numa jornada com Deus sem conhecer nada, né? Eu me lembro que o primeiro culto de oração que eu fui, para mim, foi assustador. Por quê? Porque eu vinha de um lar tradicionalmente católico, né? Que a gente foi ensinado chegar na igreja e ficar naquela oraçãozinha, né? Ali caladinho e tal. E o meu primeiro culto de oração foi no início da igreja Assembleia de Deus, no Abolição 3. Nós morávamos lá e a igreja era numa casinha. E eu me lembro que o Jota me chamou, eu estava o quê? Eu estava com as 3 semanas que tinha aceitado Jesus, novinha, muito novinha. E quando eu cheguei lá, enquanto estavam cantando o hino da harpa, legal, eu estava achando tudo muito bom.
Mas quando disse, agora vamos pro joelho, todo mundo joelhou, tranquilo, joelhei, que eu tenho costume de ajoelhar lá na igreja católica também, né? Mas quando começou aquele tirinete do povo orando alto, e gente chorando, e gente falando em língua, eu me levantei assustada, confesso para os irmãos que foi um susto. E eu fui ao banheiro daquela casinha, lá na Abolição 3, quando começou. Os irmãos que são aqui de Mossoró sabem do que eu estou falando, como era aquela casinha, mas um fervor muito grande. E quando cheguei no banheiro, eu perguntei assim, só eu e Deus. Eu falei, Deus, onde foi que eu me meti? Porque era tudo Esse muito... povo é doido. Meu Deus, que coisa. Eu tomei um susto, né? Era tudo muito novo para mim. 3 semanas que tinha aceitado Jesus, vendo aquele povo orando alto, gente chorando, e gente se assoando com lenço, e gente falando em língua, e aquilo para mim eu nunca tinha visto. Então tomei um choque, foi logo um choque assim. E aí eu fui no banheiro e falei, meu Deus, eu quero uma prova de que eu estou no lugar certo. Pedi a Deus no banheiro. Mandar uma prova que eu estou no lugar certo. Quando eu volto, uma viúva que inclusive lá na frente ela alugou até minha casa na Abolição 3 quando eu me mudei de lá, né, que eu fui para Sul. E quando eu fui chegando próximo ao banquinho onde ela estava ajoelhada, orando, uma serva de Deus, ela parou de orar, olhou para mim e disse, venha minha filha, se ajoelhe, porque é muito bom estar na presença dele. Pronto. Ali a oração me ganhou. Ali a minha admiração, o meu amor, a minha vida com Deus começou ali. Eita glória! Porque eu tinha pedido a Deus no banheiro um sinal de que eu estava no lugar certo. E a partir dali eu me ajoelhei e comecei a orar e prestando atenção no que eles diziam, como eles diziam. E uma das primeiras frases que eu aprendi em oração, Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que não é do teu agrado e me faz ser crente como tu quer para mim ir para o céu. Foi a primeira frase que eu aprendi em oração. Eu ouvia eles dizendo isso e aí eu adotei para minha vida de oração. Então ali assim foi a minha primeira experiência com oração, né? Quando eu aceitei Jesus foi isso. Porque no catolicismo a gente tem aquele costume, tínhamos aquele costume de reza, daquela coisa o antigo decoreba, né? E aí eu passei a ver a oração como uma conversa, como algo espontâneo, como um coração que se abre, como um coração que se deixa ser moldado, como um coração que quer transformação, como um coração que quer rendição e que quer não apenas isso, quer que o seu Criador delineie ali o seu perfil. Então, ali a oração me ganhou. Foi o seu primeiro contato, muito antes o contato de esse desejo de pregar, de ler a Bíblia, tudo começou com oração. Tudo começou com oração. Então, assim, eu me lembro que antes de Deus me fazer uma promessa que iria me chamar para o ministério, muito tempo antes, assim, uns 2 anos antes, Deus começou a me despertar muito pela oração. E eu começo já, né, dizendo que eu não acredito em milagre, em maravilha, em ministério profínico, em nada na vida cristã que ele não parta pela oração. Nada. Tudo na vida cristã que começar sem ter o alicerce da oração, pode estar certo que é um edifício construído na areia. Não subsiste. Pode até ser imponente, pode até parecer bonito, atrativo, mas não subsiste. Por quê? Porque eu me lembro que antes de Deus fazer a promessa de que iria me levar aqui, ali, além, Deus começou a me despertar logo na oração. Eu tinha uma sede de orar, uma sede de buscar a presença de Deus, né? E eu me lembro, pastor Gabriel, que uma das experiências assim na década de 90 que eu vivenciei muito, né? Meu primeiro congresso foi no ano 91. Meu primeiro congresso. E servindo, ministrando. Ministrando, né? No ano 91 eu já estava no meu primeiro congresso. E eu me lembro que quando foi ali no ano de 88, o ano que Sara nasceu, para 90, foi assim um período que eu acordava, né? E não conseguia dormir mais. Acordava ali por volta de 2h30, 3 horas da manhã, amanhecia o dia orando. Então eu comecei a ter essas experiências. E quando foi no ano de 90, Deus começou a me despertar para fazer vigílias só. Então nós vamos ter agora, sábado, uma vigília
na congregação Pousada das Termas, os pastores, para a glória de Deus aqui em Mossoró, estão admirados, né? Estão assim, encantados. Irmã Aparecida, que é isso? Que a gente viu isso lá atrás, quando a igreja começou, e a senhora convoca as mulheres, e elas passam a noite toda orando, né? Eu me lembro que o pastor Erineudo, o nosso pastor do Planalto, ele ficou encantado. Eles faziam muito tempo que eu não via o que eu vi aqui. As mulheres chegam 10 horas da noite para orar, só vão embora depois de 5 horas da manhã, do outro dia. E eu disse, pastor, isso é o Senhor quem faz, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E eu gosto de vigília, não porque vigília é moda, porque eu aprendi lá atrás. Minhas primeiras vigílias foram só, né? Foram só, uma das minhas primeiras vigílias. E, na verdade, eu vou até mais além, né? Que as minhas primeiras vigílias não apenas foram sós. Eu batia Pataxó, Piató, Panon e Panguaçu com bucho pela boca de Midian em vigília. Ao ponto dos irmãos dizer assim, você não tem medo dessa mulher entrar em trabalho de parto numa vigília? No meio da vigília. No meio da vigília. Então, eu grávida, já bem pesada, eu ia para as vigílias. Pataxó, Piató, Panon e Panguaçu, né? Então, eu me lembro que uma vez eu disse para os irmãos, se preocupa não, irmão, se eu entrar em trabalho de parto, eu corro para dentro do carro e Deus dá um jeito lá e a gente se resolve. Então, assim, foram momentos que Deus, assim, patrocinou na minha vida, né? Deus abençoou de maneira que eu fui entrando por esse caminho. E eu digo mais, os irmãos, eu sempre tenho dito, e aproveito para dizer a você, vou abrir aqui esse parênteses, sempre tenho dito, né? Se você quer uma vida com Deus, não basta apenas ler sobre a oração, não basta apenas ouvir sobre a oração. Se você quer uma vida com Deus, tem que passar pelo exercício da oração. Ore. Você começa mesmo em pequenas porções. Ninguém vinha me dizer que ora porque gosta de orar. A gente não ora porque gosta, a gente ora porque a gente precisa. Oração. Agora, oração, eu me lembro que quando eu era menina, que eu tinha fastio, olha que faz muito tempo, né, que eu deixei de ter fastio. Né? Então, quando eu era menina, que eu tinha fastio, mamãe assava carne de sol e deixava com muito sal, e ela cortava e dava para mim, porque eu comia, menina pequena lá, eu comia e eu tinha muita sede. Então, ela porrava suco, vitamina, né? E ela me ensinou que fizesse isso com as minhas meninas. A minha era fastiosa, eu fazia isso. Então, a oração, você começa em pequenas porções. É como uma carne de sol, me entenda, meus irmãos, que vai abrir o seu apetite, certo? Mas depois vai estar aberto esse apetite e você já não vai mais saber viver sem esse alimento que é a oração. Amém. Né? Então, assim, foi muito bom essa experiência que eu tive. Tudo começou através da oração, né? Tudo. E aí, tia, eu quero entrar em algumas perguntas do livro, porque eu estava lendo ele, dando uma revisada para preparar para o podcast hoje, e tem uma frase na apresentação que me chamou muita atenção, que diz assim: a oração sempre foi alvo de estudo para todos aqueles que são atraídos por ela. Além disso, ela é responsável pelo sucesso de grandes conquistas na expansão do reino de Deus na terra e tem despertado um fascínio impressionante na vida de pastores, evangelistas, missionários, membros e congregados. Aí qual é a pergunta? Se eu sou atraído pela oração, eu devo estudá-la? E por que há tanta ausência dessa busca, desse interesse em estudar sobre oração? A gente já não vê pessoas, raramente vê pessoas orando e muito menos estudando. Porque eu digo isso, eu passei pelo seminário, estudei teologia, me formei em teologia, e no estudo eram raros. Os meus professores raramente abordavam. Na escola teológica, uma das coisas que a gente mais bate para não perder essa essência, porque tem muita gente que está lá, é um catedrático, conhece de Gênesis a Apocalipse, mas não entende, não entra na mensagem, não entra na profundidade, tem quilômetros de conhecimento bíblico, mas não tem um palmo de profundidade. Por quê? Muito bem, vamos lá, vamos por parte. Primeiro eu quero dizer o seguinte, a gente tem sido muito estimulado, e isso é bom, eu também tenho teologia, a gente tem sido muito estimulado pela busca ao conhecimento. E pouco se estimula pela oração, né? Pouco se estimula pela oração. E eu costumo dizer que a oração, muitas vezes, a pessoa não sente-se estimulada
né? Pela oração, porque quem estimula não ora. Muita gente está aí estimulando, mas não ora. Tem muita gente, tem muito pastor, tem muito pregador, escritor, falando sobre oração, se estimulando pela oração, mas quando você vai atrás não tem vida de oração. Então não surte esse efeito. Então eu costumo dizer, as irmãs sabem disso, as irmãs trabalham comigo no ciclo de oração, né? Nós abrimos ali o Dia do Clamor, que agora fez 10 anos, agora em janeiro, que é um dia que a gente vai para o templo 9 horas da manhã e só sai de lá de 5 da tarde. Né? Eu sou uma das poucas, vou em casa, tomo banho, troco de roupa, a turma, boa parte fica lá. Então eu costumo dizer o seguinte, eu não abro trabalho de oração sem que eu possa estar lá, sem que eu dê o exemplo. Não fui eu que abri? Então tem pessoas que abrem trabalho de oração, mas ela que menos vai lá. Não adianta, não funciona. Então, primeira coisa que eu vejo, nós estamos, e é bom, né, no século da busca do conhecimento. Mas a gente se esquece que toda revelação, a Bíblia diz que toda boa dádiva provém do Pai das luzes, né? Então, conhecimento sem vida de oração, ele não tem peso. Verdade. Ele não tem eficácia. Porque o que dá o brilho, não tem autoridade, o que dá o brilho, o que faz a manifestação de Deus, não é apenas o conhecimento. Eu conheço pessoas, né, que elas são profundíssimas, têm conhecimentos, mas quando abre a boca, muitas vezes o culto se torna enfadonho. Verdade. O estudo se torna monótono. O que foi que faltou? Se essa pessoa tinha tanto conhecimento. Não estou dizendo que isso é regra, né? Tem as exceções, claro. Mas muitas vezes... A senhora é uma exceção. Muitas vezes o que faltou foi isso, foi essa vida de oração, né? Muitas vezes o que faltou foi essa dedicação de buscar mais, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente estimula muito o conhecimento, mas se estimula e se dá pouco exemplo de oração. A igreja muitas vezes está lotada de gente ensinando você a buscar a palavra, e é bom. A palavra tem que ser buscada. Porém, uma vida com oração... Eu me lembro de, há muitos anos atrás, eu não tinha essas bíblias de estudo, e eu estava pregando sobre Débora, né? Sobre Débora. Então, quando Débora diz assim, eu irei contigo, ela diz para Baraque, eu irei contigo, mas na mão de uma mulher o Senhor entregará essa vitória. E sempre eu li o texto e eu achava que Débora estava profetizando sobre ela mesma, certo? Mas estou eu lá no congresso, há muitos anos atrás, né? Não tem essas bíblias de estudo que tem hoje, que mostra que é isso, e foi para isso, e foi por isso, né? Que vai fundo no texto. Eu estou lá pregando num congresso, se não me falha a memória, foi em Santo Antônio do Salto da Onça. E que hoje é só Santo Antônio, a onça não salta mais, né? E aí, eu estou lá pregando, quando de repente eu pregando sobre Débora, e o Espírito de Deus disse assim, ela não profetizava sobre ela mesma, mas sobre Jael, a mulher de Ebel, o queneu. E eu preguei isso, né? Eu falei, ela profetizava sobre Jael, mulher de Ebel, o queneu. E eu me lembro, foi quem matou. Foi quem matou. Né? Nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a vitória. Aí eu falei aquilo. Quando eu falei que eu terminei de ministrar, eu me sentei e fiquei, né? Me questionando, meu Deus, por que foi que eu disse que era Jael? Que eu até então eu achava que era Débora. E quando foi anos depois, estou eu lendo no rodapé de uma das minhas bíblias de estudo, estava lá. Ela não falava de si mesma, mas falava de Jael, mulher de Eber, o queneu. E quem foi que me deu esse conhecimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas por que ele me deu? Eu não tinha as bíblias de estudo que tenho hoje. Isso veio ser postado anos depois em uma bíblia de estudo e eu fiquei muito feliz quando eu vi. E quem me disse que era Jael? Aquele que quando a gente desce, ele nos capacita. Aquele que quando a gente desce, ele abre um leque e nos mostra o profundo. Verdade. Né? Há coisas que a igreja, que estão disponíveis para a igreja, mas que ela ainda não provou. Eu creio. Mas que ela ainda não provou. Por quê? Porque muitas vezes ela não desce a oração como deveria. Né? Mas estão disponíveis. Há armamentos disponíveis para o povo de Deus para uma mergulho em oração.
Isso é fato. Paulo não escreve aos Coríntios, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso. Então tem coisa que ninguém nunca nem imaginou, revelação que Papai do Céu deixou lá, que está só faltando a gente ir buscar. Então, assim, eu fiquei maravilhada, pastor Gabriel, quando eu vi isso nessa Bíblia, anos depois. Eu digo, Deus, que coisa linda, né? Então, anteriormente, Deus já tinha se encarregado de me revelar. E é uma coisa que eu até tenho falado, eu tenho ajudado também alguns pastores daqui da igreja a elaborar o sermão, tenho feito isso com alguns pastores que foram recém-consagrados, e eu tenho dito para eles o seguinte: sempre tenham comunhão com o Espírito Santo e peçam para Jesus: Senhor, me mostra mais do que o que está escrito, que o Senhor me ensine e me revele mais do que está aqui, do que os meus olhos podem ver. E esse é um exemplo grandioso. Pois é, eu já tive assim, pela misericórdia de Deus, eu não sou melhor, nem mais crente do que ninguém, mas eu já tive umas experiências assim com Deus incrível, de eu ir pregar num determinado evento, né? Vamos supor, eu recebo um convite, e eu ir pregar num determinado evento, e eu começar a orar a Deus: Senhor, eu quero que tu me dê a direção daquela mensagem, eu quero que tu me dê, e eu botar o bloquinho e a canetinha na cabeceira da cama, e eu disse: Senhor, tu me ensinaste a fazer esboço, porém eu quero um esboço que venha de ti, me dê, tu é quem sabe, a noiva é tua. Amém. A noiva é tua, eu não tenho como ministrar para a tua noiva se tu não me der a direção. Verdade. Então, aconteceu já muitas vezes, eu estar assim, e de repente o Espírito de Deus me acorda de madrugada, diz: pega o lápis e papel, e eu vou escrevendo. Quando eu vejo, tá ali um esboço que eu vinha pedindo. Então, a importância da oração é que ela canaliza, né? Vamos dizer assim, a seiva bruta, que de outra forma a gente não conseguiria. Eu me lembro que quando eu cheguei de um dos eventos da Conferência Missionária em Camboriú, no ano 2013, a primeira vez que eu estive lá. Inclusive, se tiver alguém daí de Camboriú assistindo, eu já peço perdão, porque já está com 2 anos que eles me tentam levar lá e não dá certo, porque a gente não consegue encaixar na nossa agenda. Mas assim que Deus abrir a porta, a gente vai estar com eles aí. E aí eu me lembro que quando eu vim do evento desse, eu estava assim dentro do quarto, né? Eu tinha acabado de ler a palavra, eu botei a Bíblia aqui em cima da cama, deitei na minha rede, quando de repente o Espírito Santo brada e diz assim: profetas que comem na mesa de Jezabel. Eu lembro dessa mensagem. Eu essa mensagem umas 10 vezes já. Aí eu disse: Jonathan, me dá aí esse lápis, esse papel que está em cima. E ele me deu. Eu anotei, 2013. Anotei tudinho. Quando eu terminei de anotar o esboço, eu disse: Deus, o que significa isso? O Senhor falou: guarda, porque vai chegar o dia que tu vai ser convidada para ministrar num congresso de homens, e essa vai ser a tua primeira mensagem lá. Pronto. Eu guardei. Tanto que quando veio o convite, lá fui eu procurar. Meu Deus, onde é que está aquele esboço? Onde é que está? Eu sei que tá nas minhas coisas. E aí eu procurar, que eu tenho muitas pastas com esboço, né? Fui procurar, estava lá, os rascunhos, tudo. Então eu só fui desenvolver aquilo que Deus já tinha me dado e orar um pouco mais. Entendeu? Então, assim, a oração, ela é tremenda. É uma ferramenta, né, assim, tremenda, assim. Você mata muito coelho numa cajadada só. E essa mensagem profetas que comem na mesa foi de Jezabel. Foi a mensagem assim que trouxe a senhora para o Brasil. Assim. A senhora já era muito conhecida, graças a Deus. Mas eu lembro que no YouTube, não sei quantas mil visualizações essa mensagem. Vários canais, não só tem no canal da senhora, mas diversos canais repostaram essa mensagem. Repostaram. Que foi muito impactante. Pois é. Fruto de oração. Fruto de oração. E eu gosto sempre de falar o seguinte, e pensar isso no meu coração. Hoje, muitas pessoas, elas são levantadas muito rápido. Hoje, infelizmente, para uma pessoa ser exaltada, ela não precisa ter vida de oração. Você faz a mídia social, faz a publicidade no Instagram, no YouTube, ganha seguidores, ganha inscritos. Aí a gente tem, exemplo, cantores que estouram com uma música, um mês depois ninguém se lembra nem quem é.
Pregadores que estouram um determinado vídeo, mas ninguém sabe nem quem é. Mas a senhora é de um tempo que quem levantava era Deus. E eu quero... E só dependia dele. Eu quero continuar sendo. Eu quero ainda hoje, né? Em nome de Jesus. Eu quero continuar sendo. Essas acessões meteóricas, eu não confio, né? E esse negócio de estar em rede social, abrindo agenda, dizendo tal dia eu vou estar em Canto... Eu nunca gostei dessa marmota. Nunca gostei, né? Me perdoe a expressão. Estou já começando a usar o meu nordestinês. Nunca gostei, né? Como também tá sempre se insinuando, lançando pontinhas de vídeo e botando contato. Nunca gostei. Então, eu sou a moda antiga. Eu me lembro que logo no começo, quando Deus começou a me despontar, né? Já houve uma vez de um irmão, que ele até dorme no Senhor, e ele andava fazendo agendamentos, e ele parou em frente à casa de Elaine, que na época a mamãe morava lá com a Elaine, e disse: eu estou aqui por essa região, ouvi muito falar na senhora, e eu quero dizer para a senhora que eu estou querendo abrir as portas do Maranhão para a senhora. Eu estou aqui, eu já fiz turnê com cantora fulano de tal, e eu quero convidar para a senhora passar um mês fazendo turnê comigo, que eu quero abrir as portas do Maranhão. E foi muita coisa, e foi muita promessa, e eu calado ouvi, eu disse: primeiro você vai me explicar quem foi que fechou. Aí ele disse: quem foi que fechou o quê? Eu digo: as portas do Maranhão. Você está dizendo que vai abrir, então eu estou querendo saber quem foi que fechou, porque eu já ando no Maranhão há faz tempo. Aí você está dizendo que vai abrir, né? Meu filho, me leva a mal não, mas receba um conselho meu. Ele disse: diga. Não queira fazer um trabalho que é do Espírito Santo na minha vida, não. Então, me desculpe, mas você não tem condição, não tem cacete de desbancar ele. Então, eu acho assim, quando Deus tem um segredo com uma vida, Verdade. Ele é quem faz. Não adianta. Verdade. Ele é quem faz. E eu não tenho pressa, sabe? Não tenho pressa de chegar a lugar nenhum. E a oração é o que faz a gente descansar na promessa, né? Não tenho pressa. Nunca tive, assim, sabe? Nunca tive. Eu já tive anos, pastor Gabriel, para a glória de Deus. Agora mesmo, tá aí Joatan disse: minha filha, eu vou passar o resto do ano só dizendo: não tem vaga, não tem vaga. Agenda fechada. Eu já tive ano da minha agenda ser aberta. Dia 2 de novembro, dia 24, Cássia chegar para mim e dizer assim: mamãe, não faça nenhum encaixe. A sua agenda fechou. E eu disse: minha filha, fechou qual mês? Aí ela: não. Fechou o ano. Fechou o ano, mãe. Não faça nenhum encaixe. Então, como você consegue fazer isso se você, na época, não tinha Instagram? Viu? Não tinha YouTube, nada disso. Né? Então, como... Nem o WhatsApp tinha. Como Era é ligação. que consegue? Como é que consegue? Então, assim, às vezes, Joatan dizia assim, logo no mês: como é que esse povo lhe acha? Eu disse: da mesma forma como Deus achou Davi atrás do curral de ovelha, da mesma forma que o Senhor achou Elias lá na caverna. Então, deixa eu na minha caverna. Se Deus tem negócio comigo, ele vai bradar. Né? Graças a Deus. Então, eu queria fazer outra pergunta. Sim. Tem um trecho aqui, que esse trecho aqui está na introdução, que diz assim: a oração sempre vem como uma companheira indispensável para o cotidiano do cristão. Ninguém é tão sábio que a ignore, e nem tão leigo que não a conheça. A oração intercessória sempre vem à tona quando o povo de Deus está reunido. E aqui eu faço uma pergunta: todo cristão é intercessor? E para os irmãos que estão acompanhando a gente, qual é a diferença entre orar e interceder? Muito bem, vamos lá. Interceder é quando você se coloca em favor de alguém. Aí a gente vai para Abraão, quando ele colocou-se como intercessor. Inclusive tem no livro o exemplo bem detalhado de Abraão. Abraão, quando ele se colocou como intercessor de Ló, né? E ele começa a dizer: se ele tiver 50 justos, se ele tiver 45, 40, 30. Então, por aquilo ali, você vai ver que a intercessão, ela é algo tão profundo, né? Que muitas vezes, assim, a pessoa que intercede, ela não tem noção, né, do nível de nobreza que Deus já tem colocado. Interceder é muito nobre. Interceder é muito nobre. Você tá fazendo parte da vitória de alguém. Né? Você, de alguma forma, está atrelado àquela história. E eu quero aqui abrir um parênteses, pastor Gabriel, para contar uma situação um testemunho bem fresquinho, foi de ontem. Né?
Estávamos dirigindo ali o ciclo de oração. Eu sempre peço a Deus, nas minhas orações, 3 coisas. Palavra revelada, palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Eu peço muito isso a Deus. E ontem no ciclo de oração, eu estou com essa mão assim, né? Eu não estou pegando muito microfone e tal, porque a mão ainda não... Eu estou fazendo as fisioterapias. O microfone no pedestral, assim começou o ciclo de oração, eu li Salmo 94, versículo 9, né? Acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá e aquele que formou o olho, né, não o verá? Pronto, li só esse versículo, ia dar esse versículo para a igreja, quando de repente, os de repente de Deus, né? E Deus me tomou dizendo que ele era o Deus que ouvia, o Deus que via, e que ontem, isso foi quinta, ontem, hoje nós estamos na sexta, e que ontem ele estaria batendo o martelo na vida de alguém. Alguém ia sair dali sabendo que Deus era juiz. E que você há muito tempo que estava orando, e que você pensou que Deus não estava ouvindo, mas Deus está ouvindo, e que ele estava batendo um martelo. Pronto. Foi o ciclo de oração, as irmãs começaram a pagar o voto, foi aquela benção, aquele mover de Deus. Uma vez cantou, outra vez deu uma palavra, e aquelas bênçãos. Tudo bem. Hoje, muito cedo, quando eu abro o WhatsApp, ontem à noite, a pessoa tinha mandado para mim, 11 e pouco da noite, e disse: irmã Aparecida, eu estava no ciclo de oração, na hora que a senhora ministrou aquela palavra, eu saí tocando nas irmãs no púlpito, né? Deus está batendo martelo. Deus está batendo martelo. Deus está batendo martelo. E quando eu toquei nela, na hora que a senhora tocou em mim, eu senti que Deus ia fazer alguma coisa. Estou aqui dizendo para a senhora que Deus continue sendo na sua vida. Amém. Porque uma causa que eu estava na justiça. Eu nunca vi falar que justiça desse resposta de noite. Chegou um e-mail agora de noite. E nós ganhamos a causa que fazia 10 anos que nós estávamos esperando. Tá, meu Deus. Então eu estou aqui para dizer à senhora que verdadeiramente Deus bateu o martelo. Então, o que é que eu vejo com isso? Eu vejo que a oração, ela nos dá visão dos milagres. Visão dos projetos. Então, meu amigo, quem não ora é cego tapado. Cego de guia, como dizia a mamãe. Então, ninguém é tão sábio. É isso aí que eu queria que a senhora comentasse. Então, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha curso teológico, você cargo. PhD, ou não, eu sou pastor, doutor em divindade. Esse aqui precisa de orar. Eita, Jesus. Esse aqui precisa de orar. Porque ele está sendo doutor em divindade, meu amigo. Precisa muito orar para ele entender o que é o divino. Né? Então, assim, ninguém é tão sábio que possa desprezá-la. Né? Ninguém é tão leigo que não necessite, né? Ninguém é tão sábio que possa desprezá-la, nem ninguém é tão ignorante ao ponto de deixar passar a oportunidade de conhecê-la melhor. Então, o que é que eu tenho visto? Muitas pessoas, elas estão vamos dizer assim, se autodenominando e se munindo. Munindo de quê? De curso, munindo de título, munindo de cargo, né? Quando, na verdade, ela esquece a identidade de servo. Ela esquece a identidade de filho. A maior identidade que um crente precisa ter é a identidade de dependente. E eu abro um parênteses aqui. Se você conseguir ser dependente, você vai conseguir ser um cristão que ora. Não tem como ser um cristão que ora se você não sentir a necessidade de ser dependente. A oração é para quem sabe que depende de Deus. Então, uma frase que eu adoto diariamente. Às vezes eu estou na BR dirigindo e eu me lembro que naquele dia eu não disse, eu digo: Jesus, se eu não lhe disse hoje, não é porque tu não é, mas é porque eu me esqueci. Mas fique sabendo que tu és tudo o que eu preciso e não esqueça que eu sou dependente. Que coisa linda, Tia. Eu posso estar na BR dirigindo, eu tenho que dizer isso. Naquele dia eu me esqueci, orei por tanta coisa, e de repente eu me lembro: Senhor, se eu não lhe disse hoje, não é porque tu não és, mas porque eu me esqueci. Mas lembra-te que eu sou dependente. Então, se você consegue, né, ser dependente, consegue ter essa credencial de dependência, com certeza você vai ser levado à sala da oração.
Eu adotei algo, e eu até compartilhei com alguns irmãos da mentoria. Eu todo dia, antes de ir no banheiro, antes de beber água, caldo de joelho e faço uma oraçãozinha de 3, 4 segundos. Às vezes a vontade de ir no banheiro é maior, mas eu seguro um pouquinho que eu não posso começar o dia sem fazer isso. Eu dobro o joelho na cama rapidinho e lavei a marmota. Desde da cama, não falo nem com ela, mas aí eu oro, eu falo, Senhor, eu preciso da sua ajuda para realizar cada um dos teus propósitos. Obrigado pelo dia de hoje. Aí eu me levanto e vou. Mas eu vou começar a falar que eu sou dependente. Eu gostei desse negócio aí, é mais bonito, viu? Inclusive, eu disse para Joatan, eu disse para ele agora, semana passada, mas se o dia, e fui orar, quando ele levantou, eu disse, amor, eu acho a oração da gente quando desperta tão essencial. Eu também acho. Porque, veja só, gente, enquanto você está dormindo, quantas coisas poderiam ter acontecido? É verdade. Na vida dos teus. Então, uma coisa faz parte da minha oração, quando eu amanheço o dia, eu digo, Senhor, muito obrigada por eu não ter sido surpreendida durante a madrugada com nenhum infortúnio, com nenhuma má notícia. Tu guardasse a minha parentela. Eu me lembro de uma irmã que ela disse que uma certa vez Deus usou um vaso para ela na igreja e disse assim, eu sou Deus que te dá livramento enquanto dormes. E ela desprezou aquilo. Ela desprezou. Ela disse, olha, ela disse, puxa, quando a gente está dormindo, a gente está guardado. Não acontece nada. E ela disse, ela confessou. Ela disse, irmãos, eu confesso que eu desprezei aquele toque. Quando eu desprezei aquele toque, o que é que Deus fez? Deus fez exatamente o quê? Ela disse, começou a sentir uns mal-estarzinhos, coisa pouca. E ela foi ao médico. E quando ela foi ao médico, para a surpresa dela, o médico mandou fazer uns exames, e entre aqueles exames estava um exame, né, que diagnosticou que ela tinha várias paradas respiratórias enquanto ela dormia. Ou seja, o médico, quando recebeu aquele exame, olhou para ela e disse, eu não sei como a senhora está viva. A senhora dorme durante o seu sono, a senhora tem várias paradas respiratórias. E ela lembrou do que Deus tinha usado o vaso para dizer a ela, eu sou o Deus que te guarda enquanto você dorme. Né? Então foi algo assim que falou alto ao meu coração. Eu digo, Jesus, muito obrigada, porque eu sou reconhecedora de que tu me guarda enquanto eu durmo, né? Eu tenho um colega que ele passava por isso também. Inclusive, ele fez a bariátrica depois que ele tomou um susto. Tem um exame lá que eu não lembro qual era, que o médico... Polissonografia. Do sono, no né? Sono, bota o aparelhinho aqui, a senhora fez? Monitora. Fiz. Ele disse que durante ele tinha várias paradas respiratórias. O médico disse, seu sono mesmo profundo é só de 3 horas até 3h30. Você dorme meia hora toda noite. O resto, seu corpo tá... Ele perguntou, você não acorda assustado? Às vezes ele disse, direto, ele disse, é falta de ar. Inclusive eu fiz exatamente, e estou fazendo um tratamento em Natal para isso, né? O médico também constatou que eu tenho várias paradas de respirar durante a noite. Então, gente, a oração, ao amanhecer do dia, toda oração é bem-vinda, qualquer horário é oportuno, porém, ao amanhecer do dia é você agradecendo ao Criador. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Verdade. Quantas pessoas que estavam dormindo e foram durante a madrugada, foram surpreendidas por assaltante, por catástrofe dentro da sua casa. Pronto, eu tive um testemunho de quando minhas meninas ainda eram adolescentes. Olha que Deus, tremendo Deus que nos guarda, né? Uhum. A Bíblia diz que aquele que te guarda não tosquenejará. Verdade. Né? E eu me lembro que eu morava numa casa alugada, toda forrada, lá na Vicente Leite, lá no Planalto. E o quarto das meninas, né? 3 camas e tal. E naquela noite, Midian foi fazer um trabalho na casa de uma amiga e disse, mãe, vai terminar tarde, eu posso dormir lá? Eu toda a vida fui inimiga de deixar minhas filhas dormir na casa de alguém, mas naquele dia eu permiti. Uhum. E Cássia disse, mamãe, já que ela vai dormir lá, deixa eu dormir hoje lá na casa de vovó? Tá bom. E Sarinha foi e disse, mamãe, eu não quero dormir no quarto também não, deixa eu dormir na sala. Tá bom. 3 horas da manhã eu acordei com o teto do quarto que tinha desabado. O quarto das meninas. A quarto das meninas. Que as 3 dormiam no mesmo quarto. As 3 dormiam. Meu Jesus. Aqueles gesso, daqueles antigos, né? Aquelas placas, ó, tome a largura. Desabou.
A gente acordou com um estrondo dentro de quarto. E aí, o que é isso? Que é isso? Vamos acender as luzes. Quando a gente abrimos a porta do nosso quarto, a poeira tomando conta dentro de casa. Eu disse, Joatão, tá vindo o quarto das meninas. Quando a gente foi tentar abrir, cadê? Consegui nem abrir a porta. Pela uma frechinha eu vi. Eu disse, Joatão, o teto desabou. Quer dizer, Deus não deixou naquela noite nenhuma das minhas três filhas estar naquele quarto. Graças a Deus. Né? Então, a Bíblia diz, aquele que te guarda não tosquenejará. Então, por que não ser grata a esse Deus? Por que não começar o dia rendendo gratidão a Ele? A gente deve demais, pastor Gabriel. Tem uma frase que a senhora me falou e eu estou falando para quase todo mundo da mentoria. Sim. A senhora não me disse quem era o autor, mas a senhora me disse assim, um escritor desconhecido falou, se você não quiser encontrar com o diabo às 10 horas da manhã, encontre com Jesus às 6. Foi a senhora que me ensinou isso daí. Foi. É, sim. Se não quiser se encontrar com o diabo logo nas primeiras horas do dia, né? Aproveita para se encontrar com Deus ao amanhecer. É verdade. Né? E é a mais pura verdade. É sim. Tia, eu quero trazer aqui uma reflexão. Se eu estiver falando demais, me diga. Não, o podcast é seu. Deus me defenda de eu trazer a senhora aqui e eu ficar falando com a senhora. Eu quero ouvir, estou aprendendo. No texto que fala sobre Moisés como líder intercessor, que fala assim, a atuação de Moisés, abre aspas, estou recomendando, você precisa, irmão, ó, você precisa adquirir esse livro. No final eu vou colocar o contato aí para vocês e a gente vai sortear 10 para vocês aí. Ó. A atuação de Moisés foi tão forte que Faraó, mesmo em sua arrogância, reconheceu que se Moisés se Moisés orasse, Deus faria alguma coisa naquele momento. Aí fala também no segundo parágrafo. Em todo esse relato, observamos Moisés como mediador entre Deus e o povo. Tiramos daqui a grande lição de que quem intercede desenvolve intimidade com Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Todo intercessor é um líder? Aí, segunda pergunta. Todo líder deve ser um intercessor? Todo intercessor é um líder. Eu digo que todo intercessor é um líder. Porque mesmo que ele não esteja atrelado a nenhum departamento da igreja, mas a sua vida de oração o dará autoridade para influenciar outras pessoas. É verdade. É responsabilidade, né, tia? É incrível. Você veja que aquela irmãzinha que está lá na igreja, ela não tem cargo nenhum. Ela fica, muitas vezes, no último banco, mas é uma mulher de oração. E quando você percebe o raio, vamos dizer assim, de alcance dela, a liderança dela é tremenda. A influência dela. A influência, o que é isso? Autoridade. Quem ora, automaticamente ele se destaca. Não tem como. Eu costumo dizer para as irmãs, quando eu reúno a minha equipe aqui do ciclo de oração, eu digo, não adianta você, que é dirigente de ciclo de oração, que é vice-dirigente, você achar que você não é espelho. Você é espelho, você é exemplo. As pessoas lhe veem como uma mulher de busca. Então, elas querem de você uma postura de uma mulher de busca, né? Um conselho de uma mulher de busca. Então, quem é intercessor, ele ganha autoridade para exercer uma liderança ou em destaque ou anônima, mas ele é um líder. Porque existem vários tipos de liderança, né? Às vezes a gente associa a liderança somente a quem está no púlpito, somente quem está ministrando, mas existe uma liderança espiritual, uma autoridade espiritual. Isso. E falando de autoridade espiritual de quem ora, lá no livro de Atos, conta de uns discípulos que foram querer exercer autoridade espiritual sem conhecer Deus, sem ter vida de oração. Os filhos de Seva, né? O diabo pegou eles lá, o demônio. Conhecemos Paulo, sabemos quem é Paulo, conhecemos Jesus, mas vós, quem sois? Quem é você? Da quem fila é do você? pão, do céu, quem é você? É como se os demônios dissessem, rapaz, é o seguinte, Jesus eu conheço, Paulo também. Agora tu vai ter que fugir nu aqui para poder você deixar de ser besta. Arrancou a roupa, deu uma surra e botou eles para fugir pelado. E Satanás bota qualquer um para fugir, meu amigo. Se não tiver uma vida com Deus, bota mesmo. É verdade. Bota para ninguém subestime o nosso adversário. E aí eu queria fazer uma pergunta. Aí vamos lá. Todo líder, vamos recapitular. Todo intercessor se torna um líder. Mas todo líder deve ser um intercessor? Com certeza. Não acredito numa liderança que não ora pelos seus liderados. Gente, um líder sem oração é uma carrapeta doida. Uma carrapeta doida sai rodando. É uma carrapeta doida, meu filho, sem direção nenhuma. Por quê? Porque essa obra não é de homem. É verdade. Essa obra não é de homem. Não adianta.
Viu? Não adianta. Você veja que a Bíblia fala que Moisés, inclusive o nosso livro fala sobre isso, ele colocava a tenda fora do arraial. Essa tenda era chamada tenda da congregação ou tenda do encontro. E quando ele ia para lá, todo o povo vinha para a porta das suas tendas e ficava olhando, porque o povo ficava vendo. Imagine aí a cena. Moisés atravessando o arraial, o rumo... Indo orar. E quando ele passa... Alguém diz de lá, vamos aqui conjecturar. A nuvem vai descer sobre o arraial, vai descer sobre a tenda dele. Verdade. Quem busca, a nuvem da glória desce. Não tem outro. E aí Moisés entra lá, a nuvem embaixo. O povo sabe que o tempo todo que aquela nuvem estava ali, não era nada mais, nada menos, Deus dando direção. Se você é um líder, que seja, eu vou aqui agora abrir um parênteses, se você é um líder na casa do Senhor, se você tem 5, 6, não importa quantos liderados você tem sob a sua tutela. Mas deixe-me dizer uma coisa. Você não vai a lugar nenhum. Você não vai conseguir influenciar ninguém. Você não vai conseguir prosperar em nada que você faz se você não orar por esses liderados. Se você não pedir direção de Deus. Se você não pedir que Deus seja com você nesse projeto. Então, tenha a nobreza. Né? A nobreza de entender que se você quer se destacar naquilo que você faz, antes de você ser bom naquilo que você faz, você tem que ser bom de busca. Verdade. Porque se você não for bom de busca, você não será bom naquilo que você faz. Então, Moisés, por que é que a Bíblia diz que o jovem Josué, ele não se apartava da tenda? Fascinado, atraído pelo exemplo de uma liderança que orava. Verdade. Né? Então, Josué não aprendeu nas esquinas, né, da tenda, não. Josué não aprendeu batendo perna no arraial, não, fofocando de tenda em tenda. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda, aquela tenda ali. Né? Então, assim, o que é que eu tenho para dizer para você nessa oportunidade? Se você exerce liderança, exerça com zelo. E exercer com zelo é você querer não apenas o melhor da obra, mas querer principalmente que o seu liderado chegue ao céu junto com você. É verdade. Nosso alvo é o céu. E sem falar que essa palavra se estende não somente aos liderados da igreja. Eu digo que a maior missão de um pai de família é garantir que a sua casa chegue ao céu junto com ele. Claro. A minha missão como pai, como chefe de família, é levar o meu filho Davi e a minha esposa para o céu. Claro. De que adianta eu encher o céu com a ruma de gente e não conseguir liderar a minha casa em oração? Não adianta. Ou as pessoas, muitos irmãos que eu estava tendo na mentoria, são empresários, trabalham em repartição pública, têm a sua loja, têm o seu comércio. Se você falha na intercessão, você está deixando de alcançar resultados. E tem resultados que só vão vir na sua vida com intercessão. Somente, só com oração. Não adianta estratégia, marketing. Não adianta. Hoje tá... conectar pessoas, não adianta. Não adianta. Não vem, não prospera. Eu achei muito interessante, vou aqui abrir um parênteses, pastor Fique Gabriel. à vontade. Para vamos dizer assim, um comentário de uma irmã no último congresso que eu tive em Teresina. Ela se aproximou, depois do congresso, nós estávamos no salão, né, de recepção, nós estávamos jantando, quando ela se aproximou e disse: Irmã Aparecida, eu lhe conheço de muitos anos. Uhum. Eu lhe conheço desde os primeiros congressos que a senhora começou a vir aqui por Teresina. E uma coisa que eu acho interessante na senhora é que a senhora, ao longo da sua vida ministerial, a senhora não se perdeu. Verdade. Aí quando ela disse isso, eu digo: me perdeu como? Eu fiquei me interrogando. Ela disse: a Bíblia da senhora permaneceu sendo a mesma, o testemunho da senhora permaneceu sendo o mesmo, a postura da senhora permaneceu sendo a mesma, e a gente fica vendo que a senhora leva a Bíblia para o púlpito do mesmo jeito como a senhora começou, levando Bíblia, e a sua mensagem não é uma mensagem fácil de ser engolida. Ela disse: não é uma mensagem fácil de ser engolida. Estou dizendo isso, irmã Aparecida, palavras dela, não tenho nada contra coach. Ela disse: estou dizendo isso, irmã Aparecida, porque boa parte, palavras dela, boa parte dos pregadores, não sei por que, estão se transformando simplesmente em massageadores de ego, em coach. Estão apenas levando para o povo mensagens de autoajuda. Verdade. E aqui eu digo: não adianta levar para o povo mensagem de autoajuda se não buscar ajuda do alto. Verdade. Não adianta. Não vai surtir efeito.
não vai ser o seu marketing, não vai ser a sua vontade própria, não vai ser a sua estratégia, não vai ser os seus mecanismos, não vai ser a sua fluência, nada disso mexe a engrenagem, a grande catraca que é a igreja do Senhor na terra. Verdade. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta. O mesmo Deus que falou, tende bom ânimo, não desista, eu sou contigo, disse, se você ler o texto lá de Josué, o mesmo que fez a mensagem de incentivo, de apoio, disse, não te apartes do livro da minha lei, nem para a esquerda, nem para a direita. O Senhor estava falando, eu estou prometendo que eu sou com você, eu estou prometendo que vai ter vitória na sua vida, que você nunca vai perder. Agora, no dia que você se apartar... E chega para Jeremias e diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Se você tiver busca, você tem achado. É verdade. E aí eu quero enfatizar o seguinte, o que acontece quando um líder, ele deixa de interceder, ele para de interceder. Por exemplo, a gente tem líderes na Bíblia Sagrada que abandonaram sua vida com Deus, largaram o Senhor. O exemplo de Saul foi um exemplo de Salomão. Imagina aí, eu fico olhando a vida de Salomão e eu tô com uma mensagenzinha no olho. Eu lembro da mensagem da senhora falando sobre o rei Manassés. O rei Manassés que tinha tudo de mão beijada para dar certo. Se ele não tivesse governado, era melhor para ele. Se ele dissesse, não, venha outra aqui no meu lugar, eu vou ficar só tranquilo, não vou fazer nada, mas ele quis liderar sem ter vida com Deus. E aí que eu acho interessante, vindo para o exemplo que você citou de Manassés, a Bíblia diz que ele vai, né, passa por todo aquele cativeiro, mas diz que quando estava cativo, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Né? E ele fez uma oração. Ora. Quando ora, Deus perdoa. É verdade. O poder da oração é tão grande que ela não só dá vida ao seu possuidor, mas ela gera para o seu possuidor chance de escape. É verdade. Chance de escape. Um Deus misericordioso, um Deus que entra em cena, um Deus que tudo que Ele quer é ouvir a voz do seu filho. É verdade. Tudo que Ele quer é ouvir o nosso grito, Senhor, me ajuda, me socorre. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas Tu és minha ajuda, meu baluarte. E aí... o que é que eu gosto muito de ver? Quando eu olho Manassés, eu vejo isso. E quando eu olho, né, Salomão, começou tão bem. Mas a Bíblia diz que as suas muitas mulheres levaram o seu coração a se apartar do Senhor. Né? Então, um vacilo. Né? Um vacilo. Você pode estar muito bem, meu irmão. Agora, se você esfriar na sua vida de busca... E aí é um exemplo muito forte, Salomão, porque Salomão ele teve uma vida de oração muito intensa no início do seu reinado. Ele orou dizendo, sou dependente de ti, meu pai. Eu não tenho sabedoria para governar tamanho povo. Um homem que foi o único homem da Bíblia. Que fez um holocausto que Deus tão grande. Chegou para ele e disse, pede-me o que eu quero, o que tu quer que eu te dê. Verdade. Deus está disposto a dar qualquer coisa para Salomão, só baixar ele pedir. Meu amigo, quem promete isso não é gago, não. É verdade. Deus prometeu porque tem cacife de cumprir. Pede-me o que queres que eu te dê. Aí ele disse, eu quero sabedoria. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu quero sabedoria para governar o teu tão grande povo. Aí a Bíblia diz, e Deus se agradou do seu pedido. E diz mais, por que não me pediste longevidade, nem me pediste riqueza, nem honra, e nem a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria para guiar o meu povo? O que tu pediste é dado, e até o que tu não pediste, eu te dou. É verdade. Riquezas, honra, glória, que antes de ti nenhum reino houve, e depois de ti nenhum outro haverá. Tu vai ser o único que eu vou fazer isso. Imagina aí. Tremendo. Resposta de uma vida de busca. Mas quando esfriou na oração, acabou a vida do homem. Não foi assim? Se acabou. De ficar depressivo, de ficar o livro de... Quando você pega, por exemplo, o livro de Eclesiastes, Salomão estava abatido. E quando você pega Salomão, vendo o que Deus fez, os estábulos, a honra, a ponta, a rainha de Sabá, a Bíblia diz que ela ficou em êxtase, fora de si. Disse, eis que na minha terra eu tinha ouvido falar, mas eis que meus olhos viram e não me contaram nem a metade. Quer dizer que no bom nordestinês a rainha de Sabá soltou a franga quando viu as coisas. Ela ficou olhando assim, eu digo, não acredito não. Vamos pro nordestinês. Ela ficou abestada. Ficou, quando verdade. Viu a riqueza, a honra, a glória de tudo que aquele homem tinha. Aí veja só, dá para você imaginar um homem que conseguiu literalmente deixar a rainha de Sabá. Para quem não sabe, a rainha de Sabá é a rainha dos sabeus, né? Deixou aquela rainha no chinelo, extasiada.
Aí dá para você imaginar um homem desse, com a vida dessa, com um porte desse, com uma honra dessa. Porque a oração, uma das coisas que a oração faz, pastor Gabriel, e que a gente precisa dizer aqui, é que a oração nos enobrece. É verdade. A oração dá a você verdade. Coisas que você nunca teria longe dela. É verdade. Né? Te enobrece, né? Aí dá para se imaginar esse Salomão lá na frente fazendo altar para quem, moço? Fazendo altar para os deuses. Cada mulher dele, ele vai fazendo um altar, né? Esfriou na oração, meu amigo. Pode ficar ciente. A tua vida vai pro freezer. Acabou. Morra aí. É verdade. Eu queria olhar um exemplo que a senhora cita aqui, falando sobre restauração. A gente citou Manassés, mas no livro a senhora cita, muito interessante, que é Esdras, que diz assim, eu acho que está na página 29 do livro, falando sobre o restaurador que intercedia, que diz assim: um dos maiores desafios desse restaurador não era a reconstrução do templo, mas a baixa moral do povo, agregada à adoção de costumes pagãos e à mistura do santo com o profano. O povo estava pervertido e era necessária uma reforma moral e espiritual para comparecer perante o Deus Santo. Mas na frente você fala assim: Esdras é um exemplo que intercedia e fazia confissões diante de Deus pelas transgressões do seu povo. Aí qual é a minha pergunta? Ele serve como exemplo para, por exemplo, um crente da sua casa, que a casa vive no meio do pecado, uma mulher que o marido não é crente, um homem que a família não é crente, a esposa não quer saber, os filhos estão nas drogas. Porque eu atendi muitas pessoas da mentoria com esse relato. Entendi. Meu pastor, a minha família vive debaixo de uma maldição. É droga, é bebida, é adultério, é separação. Esdras é um exemplo de que é possível. É possível. Veja só o quadro que ele pega. Ele pega tudo destruído, Jerusalém feito no monturo. E o que era pior, meu amigo, você reconstruir pedras é fácil. Você levantar parede não é difícil. Difícil é você levantar moral. É verdade. Difícil é você levantar, né, trazer o povo que estava cego a ver de novo. Trazer um povo que não estava mais nem aí para a vida com Deus, para o trilho. Então isso era muito difícil. E o que é que acontece? Quando Esdras chega lá, que vê que a liderança está corrompida, a moral do povo estava lá embaixo, não tinha condições que Esdras passa. Ele começa a interceder. É verdade. Quer dizer, ele não só coloca a mão na massa, mas ele coloca o joelho no chão. Isso é verdade. Então, para você, meu irmão, que tem a sua casa que está um caos, né? Às vezes uma filha que se prostitui, às vezes um filho que se droga, às vezes uma mulher que não quer nada com Deus. Você é o Esdras no meio dessa ruína. Você é o Esdras que Deus tem levantado para esse tempo. É muito bom, eu costumo dizer às irmãs, não leiam a Bíblia como se ela fosse um álbum de recordação. Bíblia é manual de vida. Manual de vida. Manual de vida. Bíblia não é álbum de recordação. A gente lê isso aqui, mas traz para a nossa vivência. Né? Então, aquele homem, ele tinha tudo para dizer: rapaz, eu vou embora, vou voltar para onde eu estava, que eu estava na minha zona. Estava muito bem. Estava muito bem, mas ele sentiu-se imbuído de um chamado. Então, muitas vezes, você foi o primeiro alcançado na sua casa porque Deus capacitou Como foi você. o exemplo da senhora. Isso. Imagine o que é naquela época. Hoje é muito fácil eu chegar aqui e dizer 41 anos de fé, ou glória a Deus, marido crente, e o irmão filha pastora. Filha pastora, sobrinho pastor, né? Genro pastor, né? Irmão pastor, pastor para a glória de Deus, muito conhecido, pastor Chico Chaga. Mas eu comecei a servir a Deus quando não existia esse povo, ninguém. Quando não era bonito ser crente, era feio. Quando não era ser bonito. Tá entendendo? Então, quando Deus me chamou, eu fui a primeira crente da minha parentela, ao ponto de meu avô lá no Ceará mandar perguntar assim: diga aí para essa menina, mandou pra mamãe me fazer essa pergunta. Diga aí para essa menina aí, pergunta a ela de onde foi que ela tirou esse negócio de ser crente, que não tem um crente na nossa raça. Raça. De onde foi que ela tirou esse negócio de ser crente? Por que ela inventou, ela escolheu esse negócio de ser crente? Quando mamãe veio com isso, eu disse: mamãe, não fui eu que escolhi. Eu fui escolhida. Eita, que coisa linda. Não fui eu que escolhi. Pronto, aí Dona Lourinha a pessoa enlouqueceu. A menina tá entendeu? Tá então, pirada. assim, você é essa porta. Quando eu me lembro que quando eu comecei a servir a Deus, eu comecei a atender o chamado, uma vez Deus falou comigo, eu estava muito cansada no compromisso, o Senhor falou comigo uma frase que eu nunca esqueci: cuida da minha obra.
e eu cuido dos teus. Amém. Agora, aqui tem dois pesos e duas medidas que a gente precisa botar em jogo. Cuida da minha obra, se dedique, caminhe. Eu cuido dos seus. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar a minha casa virar perna. Né? Porque tem muita gente que diz, eu vou fazer a obra de Deus e deixa a casa virar perna. E depois que está tudo fora dos trilhos, aí diz, por quê? Porque você cuidou. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e já negou a sua fé. Verdade. Então, cuide da obra de Deus, mas vai puxando a sua família. Não tô conseguindo puxar eles para a igreja. Então, puxa eles para o altar da oração. Vai orando, vai colocando o nome deles. Eu falei isso para uma irmã da mentoria que mora lá. Eles podem, ela disse, não ligam para mim, não querem conversar comigo, não querem nada. Eu falei, pode fugir da sua mensagem, da sua ligação, do seu convite para o culto, mas não pode fugir da sua oração. Isso, da sua oração não foge. E tem mais, pastor Gabriel, quando a gente ora, Deus marca encontro com os nossos encontros inusitados. Deus fez isso com o pastor Raimundo Nonato. Fez. Maçom, espírita, viu? Espírita, maçom, que achava que o dinheiro era tudo, né? E dizia que esse negócio de ser crente era besteira, mas tinha em Mossoró uma irmã que orava por ele. E nas minhas orações eu dizia, Senhor, marca um encontro com ele. Senhor, marca um encontro com ele. E Deus marcou. Então, se você está, mesmo vivendo esse quadro, né, vivenciando essa vida, parece caótica, mas você tem um chamado. Você foi o primeiro da sua parentela. Você foi o crente que Deus levantou dentro da sua casa. Não desista, meu irmão. Amém. Não desista. E aqui eu abro um parênteses e digo para você, você vai ser a porta de entrada da vitória na vida dos teus. Não desista. Ainda que todo dia Satanás vem e buzina, não adianta não. Você vai perder essa batalha, não muda não. Quem vai mudar nem é você e nem o diabo. Quem muda é Deus. E acabou, fechou. Amém. Eu queria tirar uma dúvida, porque é muita realidade das pessoas que nos acompanham. E eu descobri esta mentoria. Tem um trecho aqui, eu acho que é no capítulo, na página 41, que diz assim: antes de tudo, é preciso ter em mente que a oração não precisa ser um retiro para fora do mundo. Ela deve ser o meio pela qual recebemos as ordens de Deus para marcharmos em direção a Ele. Muita gente não consegue desenvolver a oração porque fica culpando muito fatores externos. Por exemplo, na minha casa só eu sou crente. Na minha casa eu não tenho um espaço onde eu posso ficar sozinha para orar. Eu não tenho um lugar secreto, eu não tenho um quarto secreto para eu me trancar. E aí, como é que essa pessoa... Qual é a resposta que a senhora vai dar para ela? Muito bem. Primeiro, quem faz o seu quarto de guerra é você. O seu quarto de guerra pode ser uma despensa. Uma louça. Seu quarto de guerra pode ser, às vezes, na beira da pia. Quantas vezes eu estou lavando louça e Deus começa a falar comigo lá na pia? Gente, a verdade é, quem quer comer, arranja um jeito. Quem quer orar, arranja um espaço. Se você tem sede de oração, e se você quer ter uma vida de oração, você com certeza vai achar um espaço. Você vai acordar mais cedo, tá entendendo? Você vai dormir um pouco mais tarde, né? Então, você, não sei se o seu costume é a coruja ou a cotovia, né? Uma dorme tarde demais, a outra acorda muito cedo. Então, assim, você vai aprender a desenvolver a sua escala de oração. Muitas vezes, o seu cantinho de guerra é debaixo de um pé de árvore, lá no quintal. Vai para lá e ora, né? Eu me lembro quando Deus começou a me levantar para mim orar, eu não tinha um quarto só para mim orar, não. Não tinha um escritório, um gabinete, não tinha. Hoje em dia eu faço meus estudos para a glória de Deus no escritório bem arrumadinho, mas sabe como era o meu escritório? Quando eu comecei a fazer meus primeiros estudos, que até hoje eu não sei como é que eu dizia tanta coisa bonita naqueles congressos, era Deus purinho na minha vida. Meu cantinho de preparar o estudo era uma mesinha num terraço que eu tinha na Presidente Dutra, eu preparando meus estudos e as minhas meninas correndo, arrudeando a mesa, gritando 3. E eu preparando meus estudos ali, porque não tinha espaço. A casa era na Presidente Dutra, não tinha como brincar na frente da casa. Entendeu? Então, tudo que elas tinham era o fundo da casa. E no fundo da casa, onde ficava a mesa melhor que tinha e a melhor claridade. E eu ia para lá. E eu fazendo meus estudos, as meninas gritando e rodeando e brincando, e pá, e pô, e eu ali. E era o meu escritório. Que acolá escutava um prato quebrado, uma menina chorando, alguma entendeu? coisa. Que acolá. Então, assim, e foi assim. Cuidar dos meus. E foi assim que Deus foi levantando. Se você quer ter uma vida de oração, pega aí um cantinho. Pode ser uma brechinha da cama. Uma certa vez, eu escutei um testemunho de uma irmã que ela disse assim: a minha cama se torna o meu altar.
É. Então a tua cama se torna o teu altar. Você tem uma bandinha de cama aí, né? Dá para ajoelhar, ajoelha. Não dá para ajoelhar, tenta se ajoelhar, nem que seja num banquinho. Só não se ajoelhe se estiver doente do joelho. E comece, Senhor, aqui é o meu altar. Aqui é o meu cantinho de guerra. Senhor, vai fazendo, Senhor, vai trabalhando. E aí Deus vai canalizar. Até você achar um cantinho da casa, que aquele cantinho vai ficar parecido com a oração. Então, para quem quer orar, toda desculpa cai por terra. Tia, tem algumas perguntas que eu não queria deixar. Eu sei que eu já estou estourando o horário com a senhora. Não se preocupe. Que não. O Major falou, horário assim, assim, assim. Eu conversei com o assessor da senhora, que é seu esposo, já me passou, mas prometo que a gente já está encerrando. Tem um texto que você cita, que esse texto eu tomo posse para a minha vida, que é Tiago 5,16. Que fala, na parte que a senhora vai falar sobre a intercessão como fator na igreja primitiva. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Aí eu faço a pergunta: a ausência dos milagres hoje, pouco milagre que a gente vive na igreja, é pelo fato da gente estar sendo muito egoísta nas nossas orações? Porque aqui ele está dizendo, ore uns pelos outros. Não fala ore por si próprio. Fala para orar pelos outros, aí serão sarados. Então, a ausência por isso. Também. A gente foca muito a oração na gente e a gente também, eu acho, pastor Gabriel... Só concluir, eu lembro que na época que a senhora aceitou Jesus, era milagre demais. Eu lembro que o meu primeiro pastor, ele me mostrava uma foto que ele carregava dentro da Bíblia. Um cadeirante no meio do culto da Igreja Assembleia de Deus pegou a cadeira e levantou para cima. Eu não sei em que culto foi, mas a foto chegar era velhinha. Ele disse, olha aqui, na época que eu me converti, como era. Era. Eu tenho pena dessa geração presente. Porque eu digo assim, meu Deus, eu aceitei Jesus, né, 41 anos atrás, e eu vi coisas que essa geração nunca viu. Uma delas foi Júlio, na cidade de Açu, que era possesso, endemoniado, amarrado com correntes. Na época, pastor Manuel Barbosa, de saudosa memória, irmã Elisama, eram os meus pastores na Assembleia de Deus em Açu. E Deus fez uma coisa linda comigo. Logo que eu aceitei Jesus como meu salvador na Maísa, morava aqui em Mossoró, mas nova convertida o Senhor me levou para Açu. E eu digo que o Senhor me levou para Açu porque Deus tinha um processo, né, de amadurecimento comigo naquele lugar. E eu tive o privilégio de conhecer a irmã Elisama, esposa do pastor Manuel Barbosa, irmã Elisama Barbosa. E era uma mulher de Deus, uma mulher de vida com Deus, uma mulher de oração. Era uma mulher de busca, eu aprendi muito com aquela serva de Deus. E uma coisa que impactou a cidade de Açu foi exatamente a libertação de Júlio. Endemoniado, amarrado no fundo do quintal, feito um bicho, com correntes. Pastor Manuel Barbosa vai lá, né? A família começa a insistir que o pastor vai lá, o pastor vai lá, faz uma oração, manda soltar ele das correntes. Leva ele para morar dentro da sua própria casa, endemoniado. Eu vi Júlio ainda em processo de libertação. Era comum ele estar falando com você e, de repente, ele começava a dizer palavrão. Devagarzinho. Já indo para a igreja, mas indo palavrão. Você já via que ainda era resquícios de manifestações. E foi, assim, algo assustador. Porque ninguém chegava perto de Júlio. Demoniado há anos. Amarrado, como se fosse... O povo tinha um diagnóstico que era loucura, mas não era, era demônio, certo? Eu vivi coisas, né, de maridos e pais que naquela época ser crente é como eu digo hoje, não era, hoje em dia a celebridade que quer ganhar mais título diz que são evangélica. Naquela época não, você queria ficar fichado, mal visto, dissesse que era crente. E eu me lembro que houve um caso assim que para mim foi tremendo. Uma irmã, o marido dela não queria nem ouvir falar de crente, proibia ela de cantar hino, de ler Bíblia, ela não podia manifestar nada da sua fé dentro de casa. E ele não aceitava que ela fosse para o culto. E ele bebia muito, e era um homem muito violento. E uma certa noite ela foi para o culto. E ele parece-me que tinha ido para a casa de um parente, mas resolveu voltar antes da hora do culto terminar. E ela não estava esperando isso. Não estava no script dela. E quando ele chega em casa, que vê que ela não está, ele vai para a Assembleia de Deus em Açu, lá na Avenida Senador João Câmara, que até hoje não é lá, e ele vai com a peixeira
brilhava, reluzia, que era uma coisa tremenda, a lâmina daquela faca peixeira. E o pastor Manuel Barbosa estava dirigindo, já estávamos perto do final do culto, ele disse, irmãos, vamos levantar a igreja em oração, nós vamos encerrar o nosso culto, eu quero convidar a irmã fulana, porque fomos informados que o marido dela está aí fora, está muito alterado, está armado, e nós vamos interceder por ela. E quando ele levanta a igreja, ela começou logo a chorar no banco das senhoras, eu estava bem próxima a ela, ela caiu logo no pranto e choro, toda se tremendo, porque ela sabia o marido que ela tinha em casa, e ele faz a oração, e o pastor Manuel Barbosa fez uma coisa assim que eu achei linda. Ele verdadeiramente foi um pastor. Ele vai para frente, os irmãos já tudo ali perto, disse, irmão, me aguardem aí na porta, e ele é o primeiro. Na hora que ele abre a porta, o marido dela levanta a faca. Quando o marido dela levanta a faca, ele diz, Satanás, em nome de Jesus, tu estás amarrado. E o homem ficou lá, com a faca. Parecia um boneco de cera. Travou. Ficou lá paralisado com a faca. Ele passou todo mundo, depois de todo mundo passar, ele colocou a mão em cima da cabeça daquele homem e disse, em nome de Jesus, caia por terra todo levante. O nome, eu fui uma, que quando passei pelo homem, eu era nova convertida, então eu cheguei na igreja com muita sede de aprender, de conhecer, que é isso que a gente às vezes não vê. Os novos convertidos de hoje, vou aqui abrir um parênteses. Os novos convertidos não embarcam na onda do oba-oba. Você não foi crente para ter simplesmente uma galerinha para depois do culto. Uma galerinha para comer pizza. Isso é raso demais. É pouco. Queira ser crente para você ver extraordinário de Deus na sua vida. Não embarque na onda do povo, não. Queira ver o extraordinário de Deus na sua vida. E eu era nova convertida, mas era uma nova convertida curiosa, que queria ver. Eu fui uma quando passei pelo homem, que eu vi o homem, nunca tinha visto aquilo. Um travado parado. Até a expressão facial dele ficou, meu amigo. Parecia um boneco de cera, igual aqueles que a gente vê lá em Gramado. E eu, quando fui passando, eu fui uma, que eu dei uma cutucada nele. Será que cutucou? Cutuquei ele, porque eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. Eu digo, fui na barriga dele para ver se ele fazia alguma coisa. E tu parou? Parado. O homem não esboçou nada. A senhora ainda foi cutucar o demônio para ver se o demônio... Eu fui lá e fiz isso. Eu, nova convertida, eu queria ver assim, se ele tinha alguma reação. Ele estava simplesmente... É tanto que quando o pastor Manuel Barbosa botou a mão sobre a cabeça dele e repreendeu o mal, ele tornou... O que foi? Aí o pastor Manuel Barbosa tomou a faca dele. Disse, amigo, vá para casa, sua esposa está ali fora. Deus te abençoe. E ele saiu com ela assim, como quem estava assim, anestesiado, abobaiado. E o pastor Manuel Barbosa pegou a faca, entregou lá para um obreiro. E ela saiu pegando na mãozinha dele, ele andando assim, como quem estava meio drogado, dopado, né? Como quem estava meio que grog. A descarga naquele dia foi fatal, viu? Não matou não, mas gerou vida. Chegou perto. Viu? Então, assim, eu vi essas coisas, eu vi endemoniado sendo liberto, né? Eu vi pessoas, né, vomitando enfermidades na igreja, né? Pessoas que iam para fazer mal na igreja, né? Foram muitas vezes. Eu ainda sou do tempo que os nossos cultos de oração eram debaixo de pedrada. Foi assim. Eu não desisti a prática da oração porque cheguei numa igreja com ar-condicionado e com um banco fofinho, como tem aqui na Pão da Vida, e botava meus cotovelos, não. Eu disse, a oração foi debaixo de uma igreja sendo apedrejada. A pedra, não cai no cesto de pedra do lado da gente e a gente orando. E ali Deus batizava, Deus se revelava, Deus curava, animava a gente. Quando era outro culto de oração, nós estávamos tudo lá. De novo. Fiz muito culto ali naquela região de Pataxó, Piató, com Joatã. Quando a gente estava no meio do culto, a pedra cobria. E a gente dizendo lá que Jesus salvava, libertava. Entendeu? Deus nunca deixou uma pedrada pegar em mim. Né? Mas se tivesse deixado, eu era crente do mesmo jeito. Porque eu sei que maior do que as pedradas é o Deus da minha vida. Amém. Então, eu fui crente nele e para ele. Amém. Muito forte isso daí que a senhora falou. A senhora falou que muitas coisas no livro, tem uma parte lá que fala sobre a parte da necessidade da intercessão na igreja atual. E a senhora fala sobre as distrações da vida de oração. Tem até uma parte, página 77. O mundo moderno nos apresenta ciladas diversas. Muitas vezes as investidas vêm disfarçadas. Quais são essas ciladas que tiram o povo hoje da oração?
Primeiro, internet. A internet é uma ferramenta tremenda. Você veja que agora a gente está conversando com o povo pela internet. Amém. Mas se você não tiver cuidado, essa mesma ferramenta que está sendo usada aqui para a glória de Deus e para... Se você não tiver cuidado, meu amigo, você passa a sua vida todinha nos vidinhos. Opa. Você vai passar a sua vida nos vidinhos. Você vai passar a sua vida todinha nessa historinha de internet, de vidinho, testemunho, não sei o quê. Cuidado com a internet. Eu vejo na igreja presente a internet como uma grande ferramenta de evangelização, mas também responsável por uma grande parcela de distração da igreja moderna. É verdade. Viu? A igreja moderna. Preste atenção quanto tempo você gasta do seu dia olhando vidinho. Fulaninho que disse isso aqui, fulaninho que fez post, e vai nos stories não sei quem, história não sei quem. O que é que você quer saber a história dos outros? Vá para a história da sua vida. Escreva a história da sua vida através de oração. Primeira coisa que eu vejo, internet. Segunda coisa, desânimo. As pessoas oram pouco porque não têm ânimo. Né? Ânimo. Você veja quantas vezes Deus diz na palavra, tem de bom ânimo. Seja animado. Animado para orar. Comece em pequenas doses. A oração para você parece uma jornada enfadonha. Comece em pequenas doses. Assuma propósito com Deus. Senhor, vou começar orando todo dia 10 minutos. Gente, esses 10 minutos vai parecer 10 horas, os primeiros dias. Mas depois você vai ganhar uma intimidade e ganhar uma vontade que vai sendo aguçada aos poucos, que não vai ser mais 10, não vai ser mais 15. Quando você perceber, você já está orando bem mais. Né? Tenha cuidado quando você dobrar o joelho, porque nunca vi. Na hora que você dobra o joelho é a hora que chega os boletos. É a hora que chega aquela feira, aquele telefonema que você ia dar. Parece assim que quando você se ajoelha, parece que o inferno se levanta. Vamos lembrar ele, vamos lembrar ela de tudo que ele tem para fazer. Agora. Porque o inferno sabe que se deter você na oração, ele para você na caminhada. É verdade. O inferno sabe disso. Satanás sabe que se ele vencer você no campo da busca, você é um manobrado. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente se rende, tudo aquilo que a gente se dobra, a gente é feito escravo. Está escrito, não está? Tá Tudo aquilo que você obedece, você se torna escravo. Então tem gente que é escravo. Obedece tantos ditames da sociedade moderna que se torna escravo desta sociedade moderna. Então, quer partir para uma vida de oração? Vigie a internet. Quer partir para uma vida de oração? Tenha cuidado com os momentos de desânimo. Né? Quer partir para uma vida de oração? Comece em pequenas doses. Eu vou lançar uma meta. Esse mês eu vou orar durante todo o mês. Você que não tem esse costume, né? Vou orar 10 minutos e vou ver qual é o resultado. Próximo mês eu vou aumentando. Eu vou aumentando. Você não faz isso na caminhada? A gente, quando começa a caminhada, ninguém começa a caminhada de 1 hora. Se for, volta estrupiado, como dizia minha mãe. Ninguém corre 10 quilômetros na primeira corrida. Na caminhada você não começa caminhando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até o seu físico se adaptar àquela nova modalidade para o seu corpo. Na mesma forma é a vida de oração. Não adianta você dizer, vou orar 1 hora, e dobrar o joelho ali, meu amigo, vai faltar palavra, vai faltar... Porque você não tem um exercício da oração na sua vida. Vamos lá? A gente já vai caminhar para as palavras de conclusão já. Sim. E eu quero só Rapaz, sobre oração. Oração é tão bom, né? É bom. A gente tá 1h20 aqui falando só 1h20. Gente, olha como oração é bom. O tempo passa, a gente nem nota. E falar sobre oração, eu tenho até preparado isso para falar no começo e esquecer. Sim. O livro da senhora foi um dos livros que tocou muito forte no meu coração, falando sobre intercessão. Eu não sei se a senhora conhece, com certeza a senhora conhece, que é o E.M. Bounds, que é um grande escritor sobre oração. Livros. Poder através da oração. Ele tem... Eu li quase todos os livros que ele escreveu sobre oração. Oração eficaz. Oração eficaz, oração intercessória. Tem um livro, Oração Intercessória, do Dutch Sheets. Aí eu li outro também, que a senhora que me recomendou, que é Princípios da Oração, do Finney. Sim. Muito bom. E no início do livro a senhora diz, eu não acho possível esgotar o estudo da oração. E eu acho isso muito incrível. Porque eu já li, irmãos, é um dos assuntos que mais eu tenho desejo, sou despertado para ler, para estudar sobre oração.
E eu, toda vida que vou ler um livro novo, olha, tem isso aqui que eu não sabia. Tem isso aqui que eu não sabia. Sempre é um conteúdo novo, porque é inesgotável, né, tia? É inesgotável. E nada melhor do que você aprender a orar com pessoas que oram. É verdade. Né? É inesgotável. Então, não paute sua vida, né, com pessoas que não se dedicam à oração. Aqueles que não comparecem no culto de oração, que não comparecem numa tarde de busca, que não comparecem no ciclo de oração, eles não são exemplo para a sua vida. Procure pautar a sua vida em pessoas que oram. Ah, porque fulano ora tanto, e faz isso e faz aquilo. Exatamente, ele está orando porque ele não é perfeito, ele está buscando. É verdade. Né? Tem aqui, eu quero encerrar minha participação e deixar a senhora concluir lendo esse trechinho do livro. Nenhuma outra tarefa ou serviço cristão é tão nobre e essencial quanto a intercessão. Não podemos ignorar que a oração intercessória é a estratégia prioritária de Deus para a nossa geração, sendo ela força impulsionadora para despertamentos, renovações e o grande mover do Espírito Santo. Também não podemos ser imediatistas, orar hoje e querer que as respostas cheguem amanhã. As respostas podem acontecer de forma rápida, mas a grande maioria são resultado de um laborioso período de oração, que acompanham dias, meses, anos ou até décadas de intercessão fiel. É a mais pura verdade, né, tia? É sim. Hoje eu colho, né, coisas que eu comecei a orar lá atrás, né? Eu colho coisas assim, cada novo lugar que Deus me leva, eu me lembro de quando Deus me fez uma promessa. E quando o Senhor me fez a promessa, o Senhor disse assim: eis que te levantarei. Darei contigo um giro sobre a terra. Os teus pés pisarão em lugares que tu nunca pisastes. Irei usar a tua boca, irei salvar, curar e batizar para que tu saibas que eu sou Deus. E uma coisa me chamou a atenção quando eu cheguei na Suíça pela primeira vez, fui ministrar lá no evento de mulheres, né? E a gente esteve ali em Oberglatt, Basel, Zurique, naquele cantão ali de Zurique, né? Conhecemos umas 10 a 12 cidades da Suíça. E estivemos lá 2 vezes, né? Tanto na Suíça alemã como na Suíça francesa, que pega ali aquele setor de Genebra. E quando eu cheguei lá, que eu vi que aquilo ali eram coisas que tinham vindo, não que eu pedisse, eu nunca pensei, eu pensava que eu ia ficar aqui mesmo por Apodi, por Governador, Baraúna, mas a minha vida, né, eu costumo dizer que a oração, ela é semente. Ela é semente, vá semeando. E ela é semente boa. Não fica sem dar fruto. Oração é semente boa, não fica sem dar fruto. Então, vai orando, vai semeando. O campo está aí, vai semeando oração na vida do teu vizinho, vai semeando oração na vida do teu pai, vai semeando oração na vida da tua mãe, do teu filho, da tua filha, do teu patrão, né, da tua empregada. Vai semeando oração e os frutos virão. Um dia eles chegam. Né? Então, o que eu acho interessante na oração, assim, você começa a fazer um plantio assim, tão sem pretensão. E quando você pensa que não, tá lá a árvore bonitona. E você diz, puxa vida, eu reguei isso aqui. É verdade. Eu reguei isso aqui. Então, assim, eu vejo a oração como semente. E ela não se perde. Ela não se perde. É isso. Amém. Queridos, eu quero agradecer a você que participou desse podcast até aqui. Agradecer a vocês que acompanharam e quero agradecer principalmente nossa querida missionária Aparecida Borges. Muito obrigado, tia, por ter estado com a gente. 1h30 da gente conversando somente sobre oração. Muito obrigado. Isso aqui não esgota não. Esgota não. É oceano. Aqui a gente faria um podcast de 4 horas, igual a gente fez com a pastora Cássia. Só sobre a oração. É verdade. Aí a gente fala sobre oração e ora no meio, aí conversa mais um pouquinho sobre oração e ora um pouquinho mais. Eu espero que você tenha sido despertado. Inclusive, pastor Gabriel, aproveito para você que está aqui, que faz parte, né? E já está procurando saber sobre a oração, sábado é a nossa vigília. Ela começa 10 horas da noite, vai ser apresentada no canal Aparecida Borges. Nós vamos estar ali na congregação da Assembleia de Deus, lá de... vai ser transmitido? Pousada das Termas, pelo meu canal no YouTube.
Viu? Então, aproveita para passar a noite com a gente em oração, em vigília. Tem momento de louvor, tem momento de oração, tem momento de ministração. Né? Então, você não está nessa caminhada. Então, vamos lá, né? Vamos passar a noite em oração. E tem mais, o pessoal que acompanha não consegue dormir, porque a vigília segura o povo, amanhece o dia. Quando a fé está entrando gente, quando amanhecer do dia aqui, está entrando gente já de outros países, né? Então, assim, teve vigília da gente estar transmitindo, 10 países acompanhando. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, ó, eu vou pedir para nossa equipe enviar o link do canal da Missionária Aparecida Borges para cada um dos alunos da mentoria, para vocês poderem se inscrever e acompanhar essa vigília, tá bom? E lembrando para você o seguinte, ao final a gente vai sortear, não agora, a gente vai sortear com vocês, a gente vai estar falando com vocês, a gente vai sortear 10 exemplares desse livro aqui. Boa parte desse podcast a gente comentou do que está escrito aqui. É um livro muito bom, falando sobre oração e intercessão. Então eu já deixo. Pastor, não fui sorteado, vou desistir? Não, você não pode desistir. Tem a Livraria Moriá. E você que é da mentoria, a gente vai dar um desconto especial para você, que é da mentoria, para você adquirir esse livro. Faça desse livro uma leitura obrigatória para você que vai estudar sobre oração durante essa mentoria que a gente está falando. É muito bom, gente. Recomendo, tá bom? A gente vai passar o contato para todos vocês da Livraria Moriá e o link do canal da Missionária Aparecida Borges, tá bom? Que Deus abençoe, tia, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não, eu que tenho que agradecer. Você não tem que agradecer aqui não, porque foi tanta riqueza que a gente aprendeu aqui, tanto tesouro. Inclusive, pastor Gabriel, eu quero reforçar que esse livro aqui, ele já foi adotado em Escola Bíblica de Obreiros. Esse daqui, né? Já foi adotado em escola bíblica, né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, porque isso é o Senhor que faz. E fica aqui a nossa gratidão a cada um dos nossos irmãos. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado esse podcast. Lembrando que na sexta-feira que vem a gente tem outro alão da mentoria. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica na paz.